Eles nasceram no berço da glória e escolheram caminhar direto para o fogo. 2 irmãos, 2 vozes contra um império inteiro. Tibério e Caio Graco tinham tudo para viver no conforto, mas decidiram enfrentar a máquina cruel do Senado romano. Por quê? Porque não suportavam ver o povo ser esmagado pela ganância dos poderosos. Mas Roma não perdoa os que desafiam seus alicerces. E quando os Gracos tentaram curar a República os esmagou. Se prepare. Você está prestes a conhecer a história da família que tentou salvar Roma e foi destruída por ela. Antes da tempestade, havia prestígio. Os Gracos não eram plebeus comuns. Eram de sangue nobre, mas corações voltados para o povo. O pai, Tibério Semprônio Graco, já era figura respeitada no Senado, casado com Cornélia, filha de ninguém menos que Cipião Africano, o homem que derrotou Aníbal. Dela herdaram não apenas nobreza, mas ideias ousadas. Cornélia educou seus filhos como joias da República. Tibério e Caio não nasceram para a mediocridade. Desde pequenos ouviam da mãe que Roma era um corpo doente, corroído pela ganância dos poderosos. Ao lado dos livros, aprenderam sobre o sofrimento dos pobres e decidiram mudar isso. Com discursos inflamados e promessas de reforma agrária, entraram em uma arena que poucos ousavam, o centro do poder romano. Mas Roma não era feita para mudanças pacíficas. E logo os Gracos perceberiam que toda tentativa de justiça esbarra na violência dos que se beneficiam do sistema. Esse não seria apenas um capítulo político. Seria uma tragédia familiar, um aviso gravado a sangue nas pedras da história. A partir daqui, os Gracos deixariam de ser apenas homens. Tornar-se-iam mártires, mitos e amaldiçoados. Com 29 anos, Tibério já havia presenciado a ruína dos pequenos agricultores. Cidadãos que voltavam das guerras para encontrar suas terras confiscadas pela elite senatorial. Enquanto isso, vastas propriedades, os latifúndia, se expandiam com trabalho escravo. Tibério decidiu agir. Propôs a Lex Sempronia Agraria, uma reforma agrária que redistribuiria terras públicas aos cidadãos pobres. O Senado tremeu. Mexer com a propriedade era mexer com o coração do poder aristocrático. Mas Tibério não recuou. Foi eleito tribuno da plebe em 133 a.C. e começou a implementar sua lei, enfrentando resistência feroz. Os patrícios o chamavam de tirano, de inimigo da República. Mas o povo o aplaudia como um novo salvador. E quanto mais apoio popular ele ganhava, mais os poderosos o temiam. Sua figura crescia nas ruas e virava sombra nos salões do Senado. Tibério, porém, cometeu um erro fatal. Tentou se reeleger como tribuno. Um gesto visto como golpe. Era o estopim. Em um dia de caos no Capitólio, senadores liderados por Cipião Nasica espancaram Tibério até a morte com bancos e pedaços de madeira. O reformador caía, mas o fogo que ele acendeu só estava começando. Agora que você sentiu o peso dessa história, que enxergou o sangue e o sonho de Tibério manchando as pedras do Capitólio, eu te convido a fazer parte de algo maior. Se esse trecho te fez sentir indignação, se o sacrifício de Tibério te despertou alguma coisa por dentro, se você acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas, deixe seu like agora. Não como um gesto qualquer, mas como um tributo, um sinal de que você ouviu, que você entendeu, que você se importa. E se inscreve no canal porque aqui cada vídeo é uma cicatriz aberta da história. E cada inscrito é uma voz que se recusa a deixar o passado ser enterrado pelas versões dos poderosos. Roma matou Tibério, mas você pode manter a memória dele viva. Clique, curta, inscreva-se, porque a verdade precisa de aliados. E hoje, a resistência começa com um simples gesto seu. Após o assassinato de Tibério, Roma ficou suspensa no tempo. O Senado, responsável pelo crime, tentou justificar a violência como defesa da República. Diziam que Tibério queria se tornar rei, um novo Tarquínio. Mas havia algo que os discursos não conseguiam apagar: o sangue derramado em pleno Capitólio. Nunca antes um tribuno da plebe havia sido morto de forma tão brutal, em público, por senadores armados.
Aquilo não era apenas política, era um ritual de eliminação, um recado. O Senado esperava que a morte do irmão calasse qualquer desejo de reforma. Mas o silêncio que se seguiu não era de aceitação. Era um sussurro de fúria crescendo nas vielas. Os camponeses, os soldados abandonados, os pobres urbanos, todos viram na morte de Tibério a prova de que Roma já não era deles. As brasas da revolta ardiam, e mesmo os senadores mais conservadores sabiam: o próximo Graco viria. E ele viria mais preparado, mais eloquente, mais radical. O nome dele era Caio, e ele não tinha medo. Anos após a morte de Tibério, o nome Graco ainda era sussurrado com temor nos corredores do Senado. Mas Caio, mais jovem e mais ardente, não aceitou o silêncio como herança. Ele havia crescido vendo o irmão ser chamado de traidor, e isso moldou sua alma. Era um orador poderoso, com voz que hipnotizava multidões e retórica afiada como espada. Em 123 a.C., Caio se candidatou a tribuno da plebe e foi eleito. Logo na primeira ação, mirou na alma da elite. Propôs uma série de reformas ainda mais profundas que as do irmão. Subsídio de trigo para o povo, reforma agrária ampliada, estradas para integrar as regiões e até acesso à cidadania para aliados italianos. Caio queria não apenas redistribuir terras, queria redistribuir dignidade. Mas os senadores não haviam esquecido. Começaram uma campanha para manchar sua imagem. Fomentaram rivais, plantaram boatos, manipularam votos. Mesmo assim, Caio foi reeleito, e a cidade começou a se dividir entre os que viam nele um salvador e os que viam um novo inimigo da República. O clima era de ebulição. Caio sabia que estava jogando com a própria vida, mas também sabia que o silêncio já havia matado um irmão. Ele não se calaria. Caio Graco não queria apenas corrigir injustiças. Ele queria reinventar Roma. Criou leis que limitavam o poder do Senado, aumentavam os direitos dos plebeus e protegiam aliados itálicos. Instituiu tribunais controlados por cavaleiros e não senadores para julgar corrupção. Isso era mais que ousadia. Era uma ameaça direta aos pilares do poder. Também estabeleceu colônias para reassentar cidadãos pobres, inclusive uma na distante Cartago, o que alarmou os conservadores. Seus projetos deram à plebe alimentos mais baratos, garantias de terra e proteção judicial. Mas o que realmente incendiou os patrícios foi sua proposta de cidadania romana parcial aos italianos. Dar voz e direitos a estrangeiros? Para os senadores, isso era traição. Caio tocou num nervo central de Roma. Quem merecia ser romano? Sua visão de uma república mais inclusiva batia de frente com a visão elitista e exclusivista que sustentava o império. O Senado começou a se mover como uma serpente ferida. Criaram tribunos rivais, financiaram milícias e espalharam rumores. A tensão nas ruas aumentava, e Caio, apesar de popular, começava a perceber que a política romana era uma arena tão mortal quanto qualquer campo de batalha. No segundo mandato como tribuno, Caio viu o apoio político começar a escorrer por entre os dedos. Parte do povo, cansado de promessas e instigado por rivais manipulados pelo Senado, começou a se voltar contra ele. Seu maior inimigo era Lúcio Ópio, um tribuno comprado pela elite que começou a reverter as reformas gracanianas. Caio reagiu. Tentou resistir no campo da lei, mas o Senado já havia decidido seu destino. Em 121 a.C., durante uma votação simbólica sobre a revogação da colônia em Cartago, Caio organizou uma manifestação pacífica. A presença de seus aliados foi tomada como insurreição. O Senado decretou o Senatus Consultum Ultimum, uma permissão legal para matar sem julgamento todo aquele que fosse considerado ameaça à República. Caio correu pelas ruas de Roma, com seguidores sendo assassinados ao seu redor. Refugiou-se no Monte Aventino, com alguns aliados fiéis, mas sabia que não escaparia. Recusou-se a ser capturado vivo. Mandou seu escravo tirar-lhe a vida antes que os inimigos o desonrassem. Caio Graco morreu como viveu, lutando até o fim contra a tirania. E o sangue dele, assim como o do irmão, empaparia os alicerces de Roma, R. Comum. Filha de Cipião africano, educada, refinada,
símbolo da virtude feminina romana. Mas seu maior legado não foi o sangue nobre, e sim a alma de resistência que semeou nos filhos. Após as mortes de Tibério e Caio, ela não se recolheu ao luto silencioso. Escreveu cartas, discursos, participou de debates e manteve viva a memória dos filhos como defensores do povo. Ela não os lamentava como mártires fracassados, mas os exaltava como heróis sacrificiais. Sua casa em Miseno tornou-se ponto de visitação, quase um templo civil. Intelectuais, políticos e jovens idealistas vinham ouvir as histórias que ela contava com firmeza e lágrimas nos olhos. Ela os chamava de meus dois leões. Quando lhe ofereceram monumentos, recusou. Disse: meus filhos já são monumentos vivos. Sua imagem ficou imortalizada na cultura romana como símbolo de maternidade e dignidade pública. Mesmo sendo mãe dos mortos, era também a mãe dos vivos, daqueles que continuaram acreditando que Roma podia ser justa. Cornélia foi a última chama da casa dos Gracos, e até o último dia segurou a dor com a elegância de uma rainha, não em tronos, mas na memória eterna da República. Depois da tragédia dos dois irmãos, algo estranho começou a circular pelas ruas de Roma: o sussurro de uma maldição. Os senadores que votaram contra as reformas dos Gracos começaram a morrer subitamente, alguns em circunstâncias misteriosas, outros vítimas de insurreições populares. Era como se o sangue dos tribunos mortos exigisse equilíbrio. As famílias aristocráticas que celebraram a queda dos Gracos enfrentaram decadência, falências e escândalos públicos. O nome Graco passou a ser evitado em reuniões políticas, como se sua simples menção pudesse atrair instabilidade. Os templos, antes silenciosos, começaram a receber súplicas de reconciliação com os deuses. Diziam que a terra rejeitava a injustiça, que Roma havia quebrado seu pacto com a virtude. A história dos Gracos deixou de ser apenas política, virou mito. E os mitos em Roma eram mais perigosos que as espadas. Os reformadores estavam mortos, mas algo deles havia sobrevivido. Um sentimento, uma inquietação, uma pergunta: por que os únicos que tentaram ajudar o povo morreram como traidores? A maldição dos Gracos não era feita de feitiço, mas de lembrança. E quem ousava esquecê-la era consumido pela culpa e pela história. Com a morte de Caio, o Senado acreditava ter vencido. Mas eles não sabiam que as ideias, quando plantadas com sangue, germinam mais forte. A plebe, embora silenciada, jamais esqueceu. As filas de distribuição de trigo, as promessas de terras, o sonho de uma república mais justa, tudo aquilo havia deixado marca. Surgiram grupos de resistência. Pregadores anônimos citavam os Gracos como exemplos. Em tavernas e mercados, histórias sobre os irmãos viravam cantos populares. E os jovens começavam a se perguntar: por que o povo não tinha voz? Mesmo sem líderes imediatos, o espírito dos Gracos continuava rondando Roma. E toda vez que surgia uma nova proposta de reforma, era inevitável. Os nomes de Tibério e Caio voltavam à tona. O Senado tentou reprimir essa memória. Destruíram estátuas, queimaram documentos, proibiram cerimônias em honra aos irmãos. Mas não conseguiram apagar o que já estava tatuado na alma da cidade. O povo havia entendido algo essencial: o poder tem medo de quem pensa. E os Gracos, mesmo mortos, estavam fazendo Roma pensar. Eles não eram mais homens, eram símbolos. E símbolos não sangram, mas fazem os poderosos sangrarem de medo. Décadas após os Gracos, Roma mergulhou em um período sombrio. Conflitos internos, lutas entre generais, traições, execuções sumárias. As guerras civis que destruíram a República carregavam, em seu núcleo, a semente plantada pelos irmãos mortos. Caio Mário, um dos grandes generais da época, usou parte do discurso dos Gracos para justificar suas reformas militares. Júlio César, ao tentar concentrar poder e redistribuir terras aos soldados e plebeus, foi acusado de repetir os passos dos Gracos e também terminou assassinado. Em todos os casos, a elite reagia com a mesma fúria e medo que teve contra Tibério e Caio. Era como se toda tentativa de mudar Roma esbarrasse em uma maldição cíclica.
A maldição dos que ousavam sonhar com justiça. A morte dos Gracos havia sido o prenúncio de um colapso. E agora, esse colapso se desenrolava diante de todos. Roma sangrava por dentro, e a sombra dos irmãos pairava sobre cada discurso inflamado, cada marcha popular, cada tentativa de reforma. A maldição não era deles. Era de Roma, que escolheu manter seus privilégios ao custo de sua própria alma, e pagaria caro por isso. Não bastava eliminar Tibério e Caio. Era preciso eliminar tudo e todos que lembrassem os Gracos. Assim pensava o Senado. Nos anos seguintes à morte dos irmãos, iniciou-se uma perseguição sistemática aos seus aliados. Tribunos, oradores, camponeses beneficiados pelas reformas. Todos foram caçados. Muitos desapareceram. Outros foram condenados por crimes inventados. Os julgamentos eram farsas públicas. E os cidadãos aprendiam a temer, não a lutar. As praças, antes fervilhantes, agora eram vigiadas por soldados. Espalhava-se a ideia de que quem desafia o sistema acaba como os Gracos, morto, esquecido ou amaldiçoado. Mas quanto mais o poder tentava apagar o legado, mais ele se tornava subterrâneo. Em algumas regiões do interior da Itália, festas camponesas celebravam os 2 irmãos sacrificados. Em túmulos anônimos, flores surgiam com inscrições simples, pro Graques. Era a revolta silenciosa de um povo que, embora humilhado, não se dobrava. A perseguição não apagou os Gracos. Ao contrário, os consagrou, transformou-os em mártires imortais e ensinou a Roma uma lição amarga. Quando se tenta matar uma ideia, ela volta mais forte e mais perigosa. Com o tempo, a história dos Gracos passou a ser disputada. Alguns políticos começaram a usá-los como exemplo de coragem e patriotismo. Outros, como advertência sobre os perigos do populismo. Mas uma coisa era certa: ninguém os ignorava. Durante o Império, Augusto, o primeiro imperador, usou a memória dos Gracos para justificar sua própria centralização de poder, alegando que era melhor uma autoridade única do que a desordem causada por reformas radicais. Já o historiador Plutarco retratou os irmãos com admiração. Em seus escritos, deu-lhes voz, contexto, emoção. Mostrou que não eram traidores, mas idealistas esmagados por uma máquina brutal. Séculos depois, quando o mundo redescobriu Roma, os Gracos ressurgiram como símbolos de justiça social. Revolucionários modernos os estudaram. Seus nomes apareceram em panfletos e discursos na Revolução Francesa, em movimentos operários do século XIX e até em universidades contemporâneas. A maldição, nesse ponto, virou bênção. Os Gracos transcenderam Roma, tornaram-se ícones universais da luta contra a opressão e provaram que, às vezes, a verdadeira vitória está em resistir, mesmo que se morra lutando. Para os romanos antigos, a tragédia não era aleatória. Quando algo quebrava a ordem natural, era sinal de que os deuses estavam punindo. Após a morte dos Gracos, Roma mergulhou em instabilidade. Revoltas de escravos, guerra contra aliados italianos, corrupção desenfreada. Muitos viam nisso uma resposta divina. Os templos ficaram cheios de oferendas em nome da paz, mas nada detinha o caos. O povo murmurava que o sangue dos Gracos ainda clamava da terra. Alguns sacerdotes evitavam pronunciar seus nomes, como se carregassem má sorte. A elite os considerava malditos. Mas será que o mal estava neles? Ou em quem os destruiu? A história parece pender para o segundo caso. Roma, que matou seus reformadores, foi aos poucos sendo corroída por dentro. A desigualdade aumentou, os generais assumiram o poder, e a república, aquela que os Gracos tentaram salvar, desapareceu. Os deuses talvez não tenham falado em trovões, mas falaram pela ruína. E a história deu sua sentença. Aqueles que tentam mudar o mundo com coragem e justiça, mesmo caindo, têm mais valor do que os que se agarram ao poder com medo. A verdadeira maldição foi matar a esperança. Mesmo nas sombras do império, quando a liberdade já havia sido esmagada por imperadores, o nome dos Gracos não desapareceu. Eles voltavam, em debates secretos entre filósofos, em discursos mascarados nos teatros, em analogias lidas com cuidado. Os ideais que eles representavam, reforma agrária, justiça social,
acesso igualitário ao poder, jamais deixaram de provocar. Eles se tornaram sementes dormindo no solo do tempo. E cada vez que um novo tirano surgia, alguém lembrava. Houve um dia em que 2 irmãos ousaram desafiar tudo por um povo esquecido. O mais curioso é que os Gracos nunca prometeram o impossível. Suas propostas eram concretas, sensatas. Mas a simples ideia de tirar 1 centímetro de poder da aristocracia era considerada heresia. Por isso, quando ideias similares ressurgiam ao longo da história, logo se dizia: isso é coisa de Graco. O nome virou rótulo e, ao mesmo tempo, resistência. O ciclo da injustiça é antigo, mas o ciclo da esperança também. E os Gracos são como fantasmas eternos da República. Sempre que Roma, ou qualquer nação, se esquece dos pequenos, eles voltam. Em palavras, em protestos, em gestos de quem ainda acredita. Porque o sonho deles, mesmo soterrado, respira. Roma amava dizer que era mãe de todos, mas na prática, matava os filhos que ousavam questionar sua ordem. Tibério e Caio Graco são apenas 2 entre muitos que pagaram com a vida por desafiar a estrutura de poder. Júlio César, Catilina, Cícero, todos em algum momento foram tragados pela fúria de uma cidade que punia a dissonância. Roma não matava apenas corpos, matava ideias, matava debates, matava o futuro. E fazia isso com leis, com violência simbólica, com execuções públicas. O sistema era tão sofisticado que fazia os próprios cidadãos aceitarem o sangue como necessário. A cidade se dizia eterna, mas temia mudança. Se os Gracos tivessem vencido, talvez Roma tivesse evitado as guerras civis. Talvez a República tivesse sobrevivido. Mas preferiram o grito ao diálogo, o porrete ao argumento. E assim a cidade que se orgulhava de seus filósofos e leis provou ser uma devoradora de esperanças. A morte dos Gracos é mais do que um episódio histórico. É um espelho de toda a sociedade que rejeita seus visionários e depois chora sua ausência. Roma matou seus filhos mais corajosos. E a história nunca a perdoou por isso. Com o passar dos séculos, o que era chamado de maldição virou um legado. As reformas que os Gracos propuseram, negadas no passado, tornaram-se referência para políticas futuras. O ideal de distribuição de terras inspirou líderes camponeses, de Espartaco aos revolucionários modernos. A defesa da cidadania universal ecoou em lutas por direitos civis. A coragem de enfrentar o poder, mesmo sabendo o preço, virou símbolo de liderança moral. Os Gracos não foram esquecidos. Foram canonizados pela memória coletiva dos que lutam por justiça. Em Roma, suas estátuas foram derrubadas. Mas em cada esquina do mundo, onde alguém luta contra a desigualdade, seu espírito ressurge. Professores citam seus nomes. Estudantes escrevem sobre eles. Ativistas os usam como exemplo. A maldição, na verdade, era sobre Roma. Os Gracos estavam certos. O tempo provou, e o mundo que antes os via como rebeldes perigosos, agora os reverencia como pioneiros da dignidade humana. Suas vozes atravessaram impérios, regimes, séculos. O legado dos Gracos é a prova de que a morte não é o fim quando se morre por um ideal. Eles não venceram na vida, mas venceram na eternidade. Olhar para a história dos Gracos é olhar para o nosso tempo. Quantos ainda hoje morrem por propor justiça? Quantos líderes populares são perseguidos por desafiar sistemas opressores? A tragédia dos Gracos não é apenas romana, é humana. Em cada país, em cada sociedade, há versões modernas de Tibério e Caio. Vozes que tentam mudar estruturas podres, que enfrentam elites intocáveis, que defendem os esquecidos. E como em Roma, muitas vezes, esses homens e mulheres são silenciados. A história se repete porque o poder teme a transformação, mas também se repete a esperança. Os Gracos nos ensinam que vale a pena lutar, mesmo sabendo que talvez não se vença. Porque o que se planta com coragem frutifica em gerações futuras. Ao lembrar dos Gracos, não devemos apenas reverenciar, devemos agir, porque a maldição deles só continua se nos calarmos. Cada ato de covardia dos poderosos é derrotado pela coragem de quem resiste. E cada injustiça enfrentada com dignidade
é um passo a mais na trilha que Tibério e Caio abriram. Eles nos deram o mapa. Cabe a nós seguir. O que define uma república? Leis? Votos? Instituições? Para os Gracos, isso não bastava. Sem justiça social, a república era apenas uma máscara da tirania. Eles ensinaram que não basta existir um Senado. É preciso que esse Senado represente o povo. Não basta haver eleições. É preciso que o eleito tenha coragem de enfrentar os donos do sistema. A lição dos Gracos é simples e profunda. Poder sem ética é veneno. Governo sem empatia é tirania disfarçada. E o silêncio diante da opressão é cumplicidade. Se hoje queremos construir sociedades justas, devemos aprender com eles. Ouvir o povo. Redistribuir o que é de todos. Colocar o bem comum acima do privilégio. As instituições não devem proteger os poderosos, mas defender os vulneráveis. Esse era o sonho dos Gracos, e continua sendo o sonho de milhões. A história pode nos guiar ou nos condenar. Depende do que fazemos com ela. Que o nome Graco não seja apenas uma lembrança, mas um compromisso com a verdade, com o povo, com o futuro. A morte dos Gracos marcou o fim de uma esperança concreta para a República Romana. Depois deles, Roma nunca mais foi a mesma. O Senado ficou mais autoritário, a plebe mais desconfiada e os generais mais ambiciosos. Era o prelúdio da queda da República e da ascensão do Império. Mas, ao mesmo tempo, a tragédia dos irmãos acendeu uma nova forma de pensar. Uma chama que atravessaria séculos. Cada vez que alguém, em qualquer época, desafia o sistema em nome dos marginalizados, os Gracos renascem. Eles não são um fim, são um recomeço. Uma pergunta que ecoa. Até quando aceitaremos viver sob estruturas que esmagam os justos? A resposta está no presente. Está em cada decisão de resistir, em cada escolha de apoiar quem propõe mudança real. O fim da história dos Gracos é, paradoxalmente, o início de muitas outras. Eles morreram tentando mudar Roma, e de certo modo mudaram o mundo, porque o mundo jamais esqueceu. Se Tibério e Caio pudessem falar uma última vez, talvez não pedissem vingança. Pediriam memória. Pediriam que não deixássemos a história se repetir em silêncio. Que não ignorássemos os gritos abafados dos que sofrem. Que entendêssemos que lutar pela justiça custa caro, mas que a omissão custa a alma de uma civilização. Eles morreram jovens. Foram difamados, perseguidos, silenciados. Mas também foram lembrados, estudados, honrados. E isso significa algo. Significa que nenhuma morte é em vão quando ela denuncia a injustiça. A última palavra dos Gracos não é de dor, é de esperança. É um sussurro que atravessa o tempo e chega até nós, dizendo: lute. Mesmo que não veja o fruto, mesmo que o mundo te chame de louco, lute, porque um dia alguém irá colher o que você plantou. Alguém será livre por causa da sua coragem. E quando isso acontecer, mesmo morto, você terá vencido. A maldição dos Gracos nunca foi Roma se orgulhava de ser eterna, mas esqueceu que eternidade não se sustenta apenas com mármore, glória militar ou estátuas de deuses. A eternidade de uma civilização se mede pela forma como ela trata os que ousam sonhar com justiça. Tibério e Caio Graco não foram derrotados. Não de verdade. Mataram seus corpos, sim. Silenciaram suas vozes, sim. Mas o que arde dentro de um homem que luta por algo maior do que si mesmo não morre com a carne. Vira memória, vira símbolo, vira ferida aberta na consciência dos que ainda acreditam. Roma, em sua arrogância, achou que enterrando os Gracos, enterraria a ideia de uma república justa. Mas tudo o que fez foi espalhar essa ideia como chama no vento. E essa chama, mesmo entre cinzas, ainda queime. Em livros, em aulas, em vídeos como este, e nos corações de quem não aceita ver a história se repetir em silêncio. Se hoje você sente que algo dentro de você se acendeu, é porque os Gracos ainda falam. E talvez, só talvez, a verdadeira maldição foi tentar apagar quem nasceu para iluminar. Os Gracos morreram, mas nós ainda estamos aqui. E agora, a escolha é nossa. Se essa história te tocou, não deixe ela morrer aqui. Inscreva-se no canal agora, deixe seu like e compartilhe com quem precisa entender que o poder sem justiça é sempre uma tragédia anunciada.
Os Gracos morreram, mas sua luta vive em cada um que ainda acredita. E agora vive em você.